75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries, grandes histórias constroem. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente falar do mercado do boi, mercado que segue firme, mesmo em plena segunda quinzena do mês. Tradicionalmente, esse período tem aí algum fator de deslize, enfim, de menor demanda em função da falta, da diminuição do dinheiro, do recurso, né, para girar o mercado. Mas o que a gente está vendo é que a segunda quinzena de mês está surpreendendo. Para falar um pouquinho sobre essa questão, a gente convidou o Iberville Neto, lá da Scott Consultoria. Iberville já está aqui com a gente, que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo também nos bastidores, aí, o que justifica essa firmeza da segunda quinzena e para onde a gente vai, Iberville. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está te surpreendendo essa segunda quinzena de mês aí, Iberville? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É um prazer, Alexander. Alexander, normalmente a segunda quinzena é um pouco mais calma de escoamento e nós temos observado preços firmes. No informativo, o Boi Companhia, que vai sair daqui a pouco, o fechamento ele já está chegando a 18 semanas de valorizações no mercado atacadista de carne sem osso. Houve valorização no varejo nesses últimos 7 dias, e isso para uma segunda quinzena a gente pode considerar bem positivo, pensando no escoamento doméstico, que tem sido o ponto mais fraco de um mercado muito forte em todos os fundamentos, mas mesmo o ponto mais fraco tem melhorado aí frente a esse passado que nós tivemos de paralisações e etc. Isso vai ficando para trás. Claro que as cicatrizes econômicas, a gente não pode considerar que tudo ficou para trás, né? Mas a melhoria de consumo tem sido observada no mercado doméstico, sim. O consumidor está aceitando preços mais elevados. Uma parte disso é em decorrência da quantidade de carne menor, né? Então, nós temos menos carne disponível no mercado doméstico pela queda dos abates e pelo aumento das exportações. E isso gera uma quantidade menor a ser precificada em valores maiores. E essa quantidade menor acaba sendo disputada nesse momento pelo consumidor do mercado interno, o que justifica o aumento de preços, então, Iberville. Isso, exatamente. A gente tem menos carne, então uma parcela menor da população precisa estar apta ou com possibilidade de pagar aquele valor maior. Essa curva de distribuição aí de valores e de renda, na verdade, acaba permitindo que um volume menor de carne seja vendido a preços maiores. Se nós tivéssemos um volume de carne em alta, aí sim nós sentiríamos ainda mais essa questão da economia. Você falou de 18 semanas de valorização. Como é que é esse comportamento? Quanto valorizou? Enfim, quais são os números que você tem aí? Tomando são 18 semanas consecutivas de valorização no mercado atacadista de carne sem osso, considerando a média de todos os cortes. E aí, quando a gente considera essa última semana, nós tivemos uma alta de 1,7% na média desses cortes, que é uma alta considerável, considerando as variações que normalmente nós observamos. Os cortes de traseiro tiveram uma alta de 1,9% e os de dianteiro de 1,1%. Lembrando que os cortes de dianteiro eles são relativamente mais destinados à exportação. Então, quando a gente tem uma alta maior dos cortes de traseiro, mesmo com exportações em bom ritmo, isso nos ajuda a indicar que o consumo doméstico está absorvendo a oferta de carne que tem ficado aqui. Muito bem. E isso é uma tendência, Iberville? Ou pode ter algum teto aí próximo de acontecer? Qual que é a expectativa de vocês? Alexandre, todos os fundamentos hoje eles são positivos. Nós nos aproximamos da virada do mês, nós temos um consumo doméstico, como eu comentei,
absorvendo a quantidade de carne atual. Nós estamos no último trimestre, que normalmente é de uma massa de rendimentos maior. Claro, quando a gente fala de massa de rendimentos, a gente tem que ponderar a situação da crise, mas exportações seguem em bom ritmo. Exportações nas 3 primeiras semanas de outubro já foram 6% maiores que no mesmo período do ano passado. Lembrando que outubro e novembro do ano passado foram os meses nos quais a arroba teve aquela aceleração inédita. Ela não foi a maior alta, mas foi a alta mais concentrada na nossa série histórica. A maior velocidade de valorização. E uma boa parte daquela alta foi pelas exportações. E agora nós temos aí já uma sinalização de aumento na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, a associação desses fatores a uma oferta que segue limitada nos traz a expectativa de preços firmes e de continuidade desse momento positivo. Aí vem a ponderação, que não é para jogar água no mercado, água no ânimo do pecuarista de forma alguma, porque os fundamentos eles seguem positivos, mas é que o pecuarista tem que aproveitar esses momentos positivos para ir ou negociando ou travando as cotações, aproveitando para que esses preços realmente eles sejam efetivos ali e tragam receita, não sejam só esse momento positivo que em algum momento pode ter um ajuste. E aí é a ponderação. O ano passado nós tivemos altas fortes, 1, 2, 3 meses, e depois o mercado teve uma acomodação. E eu não descartaria um movimento de acomodação aí, mais para o final de novembro, começo de dezembro, a partir do momento que os frigoríficos já garantiram a sua oferta para o consumo de final de ano, que aquele gado já foi negociado. Eu gosto de ressaltar a palavra acomodação. Pode falar, Alexandre. Não, pode complementar, desculpe. Não, que isso. Só ressaltando a palavra acomodação, porque não é que nós esperamos uma mudança do mercado. O mercado está firme e para 2021 também o que nós temos hoje de informação nos traz a expectativa de um mercado positivo. Mas depois de altas consecutivas e mais fortes, normalmente existe um movimento de alguma retenção, mesmo sendo um animal de confinamento. E isso, em algum momento, pode fazer com que o mercado dê uma acalmada. Quando acalma, o pecuarista acaba vendendo de maneira um pouco mais concentrada e os preços têm uma certa acomodação. Como eles subiram muito rápido, acabam cedendo aí, de uma maneira um pouco mais súbita, mas até um certo patamar. Nós realmente mudamos mais uma vez o patamar da arroba, pelo menos com o que nós temos de informação hoje. Nós não acreditamos em uma volta aos patamares do início do ano, pelo menos não está no radar nem de perto que isso aconteça. Vamos acompanhando. A minha pergunta era bem nesse sentido mesmo, Iberville. Quando você faz esse alerta para o produtor ir participando, evitar fazer, enfim, esperar muito para participar, e daí você usou a palavra aí, retenção. O que essa retenção nesse momento está fazendo com o preço? Ela tem poder para fazer o preço subir e dar essa estilingada? E mais do que isso, o efeito dela depois, na hora que acontecer alguma coisa, que parar esse movimento de alta dos preços e todo mundo resolver vender ao mesmo tempo, que foi esse alerta que você fez, certo? Isso. Exatamente, a linha de raciocínio é exatamente essa, só com a ponderação de que o momento atual do mercado ele não está firme, não está em alta pela retenção. Mas como o mercado sobe 2, 3, 5 reais, 10 reais por semana, o pecuarista ele acaba postergando dentro do possível, dentro do seu sistema, um sistema de semi-confinamento, uma possibilidade um pouco maior, um sistema de confinamento um pouco mais limitado, mas com os preços e com a curva de preços futuros atrativa, isso pode ocorrer, a depender também do peso que esse animal já está e da disponibilidade de alimentação, que é outro ponto também que gerou problema esse ano. Mas a associação dessa análise do pecuarista tem feito com que alguns pecuaristas alonguem um pouco esse período de venda, segurem um pouco as cotações. E a partir do momento que uma parcela dos pecuaristas faz isso, quando o mercado acalma um pouco, normalmente vem uma oferta um pouco mais concentrada. Mas isso pode colaborar com esse ajuste aí que possivelmente venha a ocorrer. Mas eu só ressaltando que nós não atribuímos a firmeza atual do mercado e nem esse movimento de alta à retenção. A retenção é mais
um tempero aí que ajuda a dar um pouco de força para esse mercado. Eu vou pedir para o Renan colocar na tela aqui para a gente a movimentação no mercado futuro, lá na B3 hoje, só para a gente entender, né, esse raciocínio aí para o produtor. Quando a gente olha, por exemplo, um boi que no final de outubro está valendo hoje R$ 270 e olha para um boi em novembro, que para final de novembro está valendo R$ 287, Iberville, são R$ 17 de diferença. E essa atitude do produtor de tentar esperar um momento melhor aí para vender daqui 5, 10 dias, ou enfim, o período que ele conseguir fazer, dá para dizer que é legítima? Cada um sabe onde aperta, né? Então a questão do risco que ele está disposto a tomar tem que ser avaliado por cada produtor. Mas realmente, se o mercado está subindo e se esse gado ainda está com desempenho zootécnico e o seu custo de arroba produzida interessante, o que muito provavelmente está, claro, depender do momento de compra do milho, mas é muito pertinente essa conta que ele faz, né? A viabilidade de uma retenção nesse confinamento por alguns dias dentro de uma realidade zootécnica que permita isso, ela é bem razoável, mas lembrando que essa retenção ela tem que vir acompanhada de uma negociação a termo ou uma opção de venda. Opção de venda, a volatilidade do mercado não tem mantido o mercado de opções muito movimentado, pelo menos para alguns contratos, alguns patamares de preços, a volatilidade acaba encarecendo um pouco, mas como a gente está falando de um horizonte próximo, pode ser que ele encontre alguma coisa viável, e aí eu não teria as referências aqui em mãos. Mas é algo que toda essa estratégia de retenção ou não, vou segurar um pouquinho mais o gado nesse confinamento, ela tem que ser acompanhada de alguma garantia de precificação, na minha opinião, porque senão ela pode vir, senão muita gente pensando a mesma coisa, pode ser que o pecuarista fique com esse gado para negociar justamente na hora que muita gente opta por esse ajuste. Lembrando que todo esse comentário de muita gente, muito gado, é relativo. A gente não está esperando uma oferta excessiva e nem uma mudança, uma volta de patamares anteriores, mas algum ajuste é o suficiente para que inviabilize pelo menos esse momento, né? essa opção do pecuarista. Uhum. Ele às vezes retém esperando R$10 a mais por arroba e isso, pelo momento da venda, às vezes não se concretiza. Ficou muito clara a sua explicação, que assim, uma atitude dessa de reter os animais nesse momento é legítimo em função do ganho que ele pode ter, mas ele não pode ficar descoberto. Isso que é importante da gente frisar aí pro produtor, porque se ele não se proteger, uma reação contrária em função de uma concentração de oferta, por mínima que seja, pode fazer um movimento contrário. E daí aquela estratégia que ele imaginou, sem proteção, pode ser um tiro no pé. É isso que você está alertando. Sim, é justamente o cuidado nesse momento que é muito positivo. É esse cuidado de que, às vezes, essa opção por manter o gado um pouco a mais, o bom do confinamento é isso, é que geralmente os sistemas de confinamento eles têm o custo de produção na ponta do lápis, então você sabe que cada dia a mais vai ter um custo X, um ganho de carcaça Y, e o preço projetado é o Z. Então, o pecuarista, a partir do momento que ele tem isso na mesa e faz essa opção, ele só tem que lembrar que o preço projetado, hoje ele é projetado, ele só vai ser efetivo se ele for ou ocorrer efetivamente, ou se ele for travado de alguma maneira, né? Então, é só lembrar disso. Legal. Manter isso em mente. Agora o resto realmente é uma possibilidade. Agora, só falando um pouquinho dessa questão zootécnica mesmo, né? A gente sempre ouviu dizer que o confinamento ele tem data limite para vender, né? O boi atingiu um determinado patamar de preço, você tem que vender naquele momento, porque senão você começa a perder dinheiro em função do baixo ganho, ou da não resposta do animal a uma determinada quantidade de alimentação que você dá para ele. Diante do que a gente tem hoje, isso mudou, Iberville? Estou falando de retorno para o produtor, né? Sim. Alexandre, com essa curva futura
positiva e o pecuarista, dependendo do momento em que, dependendo do custo de alimentação, da composição dessa alimentação, ele pode ter uma situação interessante para reter esses animais. Mas quanto ao ganho de peso no final do confinamento que você tinha comentado, acho que foi por causa disso o gancho, né, que a gente tinha comentado um pouquinho antes da entrevista. Os estudos mais recentes, aí não é minha área, mas nós estamos direto ouvindo os especialistas na área, eles vêm abordando aí muito a questão do rendimento do ganho, né? Então, aquele ganho de peso ao final do confinamento, que o peso vivo não está tendo uma performance como nos meses, no período mais intermediário do confinamento, não necessariamente é uma queda de ganho de carcaça da mesma magnitude, porque o rendimento do ganho, ele muitas vezes está melhor do que no início, ou seja, daquilo que é ganho, uma parcela maior é carcaça. Então isso muda um pouco a conta, e a conta daí, dentro do possível, dentro do nível de gestão, ser feita com o ganho de carcaça, o ganho estimado em carcaça, ela muda um pouco a visão que o pecuarista tem desse período final de confinamento aí. E claro, cada caso é um caso, cada dieta é uma dieta, cada gado é um gado, mas isso tem sido trazido aí à tona por muitos especialistas e quando eu digo especialistas, eu não estou usando o termo genérico de especialista que hoje em dia tem sido banalizado. Eu estou falando dos feras da nutrição aí que a gente tem na nossa área. Quer dizer, a carne remunerando, produzir mais carne é viável, no final das contas. Sim. O produtor está focando em carcaça e ele sabe o seu custo da diária, aquela carcaça produzida ali tem que pagar a diária em um cenário de mercado estável, pelo menos para ter o ponto de equilíbrio. No caso de um mercado positivo, ele tem essa análise adicional a ser feita, que é saber que se as contas estiverem empatando com o preço atual, ele ainda tem um preço, uma curva ascendente de preços até um certo limite. Claro que o fato de poder existir essa retenção, ela não a torna ilimitada, né? Estamos falando de alguns dias aqui, algumas semanas. Legal. É uma boa dica para o produtor, principalmente para quem está ouvindo a gente. Quando a gente olha a diferença entre o que está acontecendo agora para o que o mercado futuro está projetando, obviamente aumenta aí a expectativa, né, de melhora de arrecadação do produtor, e instintivamente ele quer esperar o quanto ele puder para ter esse acesso a essa essa valorização aí. No entanto, a dica é: se proteja, não faça isso descoberto, não faça isso sem ter a certeza de que você vai conseguir atingir o seu objetivo. Isso eu acho que é o mais fundamental, o mais importante de ser dito nesse momento aí para você, pecuarista, que obviamente quando olha lá um novembro, né, Iberville, chegando perto dos R$290, o dezembro já trabalhando nos R$290, puxa vida, a diferença para o que a gente está vendo agora é muito grande, enfim. Então o produtor fica mesmo na expectativa de poder ganhar mais. Mas cuidado com essa atitude. Isso ficou bem claro aí na fala do Iberville. Agora, Iberville, o que a gente pode esperar de forma geral para o mercado do boi? Continuidade das altas é um fato concreto? Alexandre, se nós estamos na segunda quinzena com esse cenário firme como está, o mais provável é que nós tenhamos aí um começo de novembro positivo. É o que nos parece com as variáveis que temos hoje: exportações em bom ritmo, expectativa de melhoria de consumo doméstico e oferta de boiadas limitada. Então, eu acredito que a primeira quinzena de novembro possa ser de preços positivos ainda assim. E aí, claro, com todo o cuidado necessário nessa época de preços com essas altas fortes. Então, dessas estilingadas aí, né? Isso, aproveitar de todas as formas possíveis essa alta, mas não esquecer que esse mercado positivo ele demanda um cuidado adicional aí. Mas é um cuidado dentro de uma situação boa, né? Melhor do que o cuidado para não vender no pior da baixa. É isso aí. Bela dica, Iberville Neto. Obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Iberville. Obrigado, Alexander. Um abraço a todos e até mais. Até a próxima.
Tá aí, Scott Consultoria, a Iberville Neto aqui com a gente no Notícias Agrícolas, alertando para essa questão, então, da retenção. Não é a retenção, não é essa estratégia de engordar um pouco mais, esperar um pouco mais para conseguir melhores preços que está fazendo o mercado subir, e sim em função de uma conjuntura que a gente já vem passando aí por muito tempo, mas é uma estratégia que precisa ser adotada com cuidado, com proteção, para evitar que qualquer alteração nesse cenário possa forçar uma corrida aí para colocar esses animais que estão ficando aí retidos no mercado ao mesmo tempo. Isso sim poderia provocar um retrocesso nas cotações. Cuidado com isso, então. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, no mercado futuro. Destaque aí para o boi outubro, que está na casa dos R$270, R$270,50. Hoje caindo um pouquinho, 0,41%. Novembro buscando já os 290, de novo os 290, né? 287,95, uma queda de 0,38%. E o dezembro já nos 290, caindo 0,24%. Janeiro na contramão subindo, e subindo forte, 1,06%, R$ 286,50. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 268,70, com alta de 0,84%. Muito bem, são os números de hoje, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e para você que continua com a gente, na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.